Aqui então, gente. Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Estamos ao vivo aqui no nosso NTO em Vespasiano, Minas Gerais. Sejam bem-vindos à live de resultados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo Pardini. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores irão respondê-las. Não abriremos o microfone para os participantes fazerem perguntas. Por favor, escrever o seu nome ao fazer a pergunta, para a gente saber quem está perguntando. Os slides da live estão disponíveis no endereço www.mspardini.com.br/ri dentro da seção Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa live, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes aqui conosco o Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, o Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente comercial e marketing, Camilo de Leles, nosso diretor executivo de finanças e RI, Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios PSC, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações, Fernando Ramos, diretor executivo de negócios Lab to Lab, João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital, e eu aqui, o gerente executivo de RI e M&A. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Santoro, nosso diretor-presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Biel. Bom dia. É com uma grande alegria receber todos vocês para mais um encontro de divulgação de resultados do Grupo Pardini. Estamos felizes por poder compartilhar mais uma vez, números relevantes e consistentes, reforçando aí a nossa diretriz de trazer resultados de ponta a ponta. Tão importante quanto alcançar resultados financeiros é fazer isso com respeito à saúde de milhares de pessoas que dependem do nosso diagnóstico. Em relação aos nossos resultados, o trimestre foi muito positivo e tivemos 7 recordes. Volume de exames, lucro líquido, receita bruta, EBITDA, lucro bruto, margem EBITDA e o ROIC sem ágio. E o Camilo posteriormente vai compartilhar os dados, mas queria destacar o recorde no volume de exames processados em um trimestre na história do Pardini. Foram 38,7 milhões de exames, que reflete um crescimento aí de 19% em relação ao primeiro TRI de 2021. É importante que ganhamos market share tanto no PSC quanto no Lab to Lab, e temos trabalhado muito em prol do crescimento das novas avenidas de negócios da companhia, além de aquisições que reforçam o nosso portfólio e aumentam a nossa relevância e otimizam os nossos custos também. E acompanhamos a expansão dos exames recorrentes, e quando nós excluímos os testes COVID, tivemos um crescimento de volume de 20,7% no primeiro TRI de 2022. E mais uma vez eu queria enfatizar que a companhia segue crescendo sem a presença dos exames de COVID, apesar da importância de ser um exame de biologia molecular, de doença infecto-contagiosa, que se torna também um exame recorrente, mas nos seus níveis mais estáveis, de acordo com a diminuição aí da própria pandemia. Falando especificamente do Patient Service Center, nessa unidade de negócio, nós conquistamos um crescimento de 29,4% na receita bruta total, comparado com o mesmo período do ano passado. Se nós excluirmos mais uma vez o exame de COVID, o crescimento foi de 43%.
No crescimento do Patient Care Center, eu queria destacar o nosso crescimento de São Paulo e a nossa estratégia no mercado de São Paulo. E assim como era previsto e foi anunciado dos nossos encontros de resultados, o grupo vem crescendo exponencialmente nesse mercado, reforçando a nossa relevância para pacientes e operadoras de saúde em São Paulo. Dentre os estados nos quais possuímos unidades de Patient Care Center, São Paulo foi o grande destaque operacional. Em um ano, nosso faturamento nesse mercado mais que dobrou, quando comparamos o primeiro trimestre de 2022 com o de 2021. Vale destacar também o ramp-up do contrato de uma grande e relevante operadora em São Paulo, com uma certa exclusividade no atendimento de quase 700 mil vidas. No trimestre, também nesse mercado de São Paulo, nós inauguramos uma nova unidade em Moema e anunciamos a expansão da nossa operação na capital, a partir da aquisição de determinados ativos físicos da Davita Serviços Médicos, que serão transformadas em unidades Pardini de medicina diagnóstica com ênfase em análises clínicas. E graças a essa operação, muito em breve, teremos a inauguração de 10 novas unidades aptas a receber todo o nosso portfólio de serviços. Além disso, no segundo trimestre, teremos a abertura de 4 novas unidades na região metropolitana de São Paulo: Osasco, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes e Guarulhos. Assim, se compararmos o número de unidades em São Paulo no início de 2021 com o final de 2022, nesse intervalo de tempo entre crescimento orgânico e aquisições, nós estamos passando de 5 unidades para 38 unidades. É uma expansão aí de mais de 600%. E vale reforçar que o nosso crescimento em São Paulo vem acompanhado de um relacionamento estreito com operadores de saúde e grandes empresas em São Paulo, que buscam no Grupo Pardini não só confiabilidade, mas uma certa eficiência também na sua prestação de serviço. Outra iniciativa muito importante foi o lançamento da Saúde Mob. E essa novidade ela foi lançada recentemente com o conceito de Anywhere Lab, que é uma experiência, uma relação direta com o cliente, uma nova experiência digital de contratação, que vai funcionar 24 horas, que pode estar em qualquer lugar, para ampliar as opções de atendimento direto ao cliente. Esse serviço ele já nasce como operação em capitais e regiões metropolitanas, tais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia, Belém, com serviços de análises clínicas, vacinas e até serviços de ultrassom e ecografia que podem ser feitos de maneira domiciliar. E já nos próximos meses, o Saúde Mob também será ampliado e escalado para alguns mercados estratégicos, com uma operação sinérgica com o nosso Lab2Lab, em que nós temos vários parceiros, em mais de 2.000 municípios, mais de 6.000 laboratórios, que vão nos ajudar aí de forma sinérgica e terão um benefício grande também dentro desse conceito de saúde móvel. E com muita tecnologia, uma profunda imersão na jornada dos nossos clientes, estamos revolucionando esse tipo de atendimento direto ao cliente. E ele é muito diferente do domiciliar, porque o domiciliar é uma expansão do próprio core business do PSC. Ele não, é uma jornada diferente, uma experiência diferente, uma tecnologia embarcada e diferente também para ter mais rapidez, uma melhor roteirização, um melhor entendimento e conveniência para o cliente que cada vez mais está utilizando essa conveniência dentro do seu próprio domicílio ou da empresa em que ele trabalha. Agora, falando um pouco sobre o Lab2Lab, essa nossa unidade de negócio, ela teve um aumento significativo de 2 dígitos nos volumes médios por cliente e com faturamento recorrente também ex-Covid atingindo níveis máximos históricos. As frentes inovadoras também geradoras de receita no Lab2Lab, como é o caso do apoio hospitalar, que é recente, muito focado em apoio em hospitais que tem também uma rede ambulatorial de outpatient, que tem ambulatório de egressos,
e também possui uma âncora de oncologia nesse núcleo hospitalar, dado o nosso portfólio especializado. Então, tanto o apoio hospitalar como uma outra fonte geradora de receita, que é a Pardes, que é a nossa distribuidora, que é o Pardini Distribuidora, representaram no primeiro TRI de 2022 um total de 5,5% da receita bruta dessa unidade de negócio Lab to Lab. E esse incremento é muito relevante em relação ao quarto TRI de 2021. Isso foi possível devido ao aumento ali dos SKUs disponibilizados no portfólio da Pardes, da nossa distribuidora, e a estabilidade também das operações hospitalares, que continuam num caminho crescente dentro desse conceito de hospitais que têm ambulatório, que têm um serviço hospitalar como core, mas acrescenta ambulatório e acrescenta oncologia também, exames especializados. No segundo semestre de 2022, a nossa distribuidora também dará um novo salto, a inovação com o lançamento de uma plataforma de marketplace de vendas de saúde. Será uma rede aberta de vendedores dentro de um mesmo site, possibilitando a realização de negócios não só com nossos laboratórios parceiros, mas também com empresas de outros segmentos. Essa é uma iniciativa algo inédita no Brasil, que está sendo desenvolvida e parametrizada pelo time da Pardes, em parceria com uma empresa de tecnologia também. Em relação à toxicologia, que é um outro business muito relevante para o Pardini, e o Pardini tem distribuído esse exame forense para todo o Brasil, e até com algumas iniciativas internacionais, e esses exames toxicológicos também impulsionaram o resultado da companhia. Atingiram a receita bruta de 23,8 milhões no primeiro TRI de 2022, isso representa um crescimento de mais de 19% em relação ao primeiro TRI de 2021. E agora, sim, finalizando, eu queria falar um pouco do nosso lançamento, que é o Precision Care. E nas últimas semanas, o Grupo Pardini lançou essa iniciativa, que é uma nova plataforma de relacionamento digital que vai conectar pacientes, médicos, operadoras de saúde, empresas, hospitais, laboratórios, a indústria farmacêutica. E independente da marca escolhida, da região onde está, do tipo de teste a ser realizado, ou do perfil do cliente que irá interagir, tudo isso acontecerá em uma mesma plataforma digital. E, além de melhorar toda a jornada do usuário a partir de princípios de conexão e convergência, o Precision Care ele pretende utilizar também a inteligência artificial para gerar dados e análises relevantes para esses stakeholders e para toda a cadeia de saúde brasileira. Além disso, o Grupo Pardini com Precision Care dá um grande salto rumo à sua visão de ser reconhecido como um player gerador de dados, insights clínicos diagnósticos com extrema relevância para a cadeia de valor. E vale destacar que o Grupo Pardini ele tem esse potencial de gerar insights relevantes, considerando toda a representatividade populacional e diversidade do Brasil em que ele atua em medicina diagnóstica. Isso é algo inédito e dado a nossa infraestrutura e nosso alcance, e extremamente necessário para se pensar em agir sobre o presente e o futuro do Brasil em economia de saúde, em healthcare. Além disso, o Precision Care é um projeto evolutivo, e nessa primeira onda que já está no ar, a plataforma está acessível para o público médico. E seja no celular ou computador, em poucos cliques o médico já pode acessar os exames dos seus pacientes, discutir laudos, casos clínicos com a assessoria científica do nosso grupo e tirar dúvidas sobre portfólio de testes e outras dúvidas, principalmente em exames de medicina personalizada, com mais necessidade de interação científica e correlação clínico-laboratorial. E quem acompanha a nossa trajetória de crescimento sabe que boa parte dos nossos resultados dos últimos 2 anos vieram a partir da viabilidade de um projeto extremamente inovador que batizamos de Enterprise, que é a maneira como nós lidamos com o nosso modelo de produção de análises clínicas.
e toda a sua repercussão em eficiência, em qualidade, em estabilidade, em controles, e principalmente para quem atua no Lab-to-Lab, em velocidade de entrega dos resultados. Ou seja, nós temos um sistema seguro, extremamente rápido, que associado à nossa infraestrutura logística, tende a convergir um resultado preciso e cada vez mais rápido para todo o Brasil. Esse modelo ele revolucionou a forma como se processa exames de análises clínicas, é uma referência não só aqui na América Latina, mas fora do Brasil também, e trouxe esses benefícios relevantes, né? E continua estimulando inovações para toda a nossa rede aqui de saúde, né? Ele é considerado hoje um benchmark mundial, principalmente para laboratórios externos e fornecedores também que atuam em todo o mundo. E assim como o Enterprise fez no modelo produtivo, o Precision Care será um catalisador de inovação também para toda a companhia, a partir de uma análise profunda da jornada de cada usuário que nós já citamos e da consolidação e análise de dados relevantes para o Grupo Pardini e seus clientes. E além disso, o Enterprise, nós temos uma modelagem que é chamada de Enterprise Digital, que ele é um produto de interação e acesso do cliente Lab-to-Lab. Ele chega para evidenciar o Enterprise para os nossos clientes, como uma extensão do laboratório parceiro, através de uma experiência digital diferenciada, inovadora e lúdica, trazendo informações em tempo real sobre processamento de amostras e reduzindo dúvidas e tempo de suporte, e dando transparência do que um grande laboratório faz para o seu laboratório parceiro, com rastreabilidade, com visão, acompanhamento em tempo real, e essa transparência é muito importante, porque os laboratórios, eles têm as suas diferenças em termos de investimento, em termos de plataforma, em termos de investimento em proficiência, qualidade e outros requisitos necessários. E para finalizar essa primeira parte, quero mais uma vez agradecer a atenção e reforçar nosso compromisso com o nosso negócio. Somos uma empresa relevante, orgulhosa de tudo que fazemos em benefício dessa cadeia de valor em medicina diagnóstica. E os resultados que apresentamos aos nossos investidores é a consequência de um trabalho sério, que envolve vidas humanas, é por isso que atuamos com tanta responsabilidade e cuidado. Quero também aqui agradecer os mais de 6.000 colaboradores do Grupo Pardini, trabalhando aqui arduamente, né, não só na nossa operação, mas também estabelecendo essas novas frentes relevantes de inovação. E agora eu queria passar a palavra para o Camilo, que irá apresentar os números do trimestre de forma objetiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, e bom dia a todos. E muito obrigado a todos por participar do nosso call de resultado. Como o Roberto já comentou aí os nossos recordes, é muito importante reforçar nesse momento a capacidade da nossa empresa de retomada do crescimento nesse primeiro trimestre de 2022. Registramos crescimentos recordes de vendas, receita da operação ex-Covid. Também atingimos recorde do lucro bruto e do EBITDA nas operações ex-Covid. Essa retomada demonstra nossa capacidade e flexibilidade na tomada de decisões e controles internos das atividades do grupo com Covid e sem Covid. Além de toda a agilidade que temos na flexibilização da plataforma, também atendemos vários clientes e também fomos ágeis nas integrações das empresas adquiridas. Mobilizamos rapidamente no sentido de reduzir, em alguns casos, até eliminar os custos inseridos na nossa estrutura referente à atividade de Covid. Olhares fixos também no controle do CAPEX, dos custos fixos e do working capital, bem como da nossa estrutura de capital criada no início da pandemia como buffer e já liquidada e realinhada nesse momento a nossos níveis da nossa atividade. Todos os esforços compensam com nossa volta ao novo normal, com novas iniciativas, como o Roberto já comentou, do Precision Care, do Enterprise Digital, da Pardes
que é um apoio logístico e também de supply do grupo, apoio hospitalar, os M&As que nós realizamos, com bastante critério e dentro dos nossos KPIs internos, e o crescimento acelerado em São Paulo, também as iniciativas do LabClass em Belo Horizonte e o Saúde Mob, como o Roberto já comentou. Agora vamos aos números, aos recordes. Volume de exames no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, várias ações, como o ganho de market share, advindo do esforço comercial do Lab2Lab, o crescimento expressivo do PSC em São Paulo, a performance das novas avenidas de crescimento e de negócio da companhia e as aquisições realizadas recentemente resultaram no maior volume de exames processados em um trimestre na história do Grupo Pardini. Quase 39 milhões de exames. Fazemos aí uma conta anual, poderíamos chegar aí quase a 160 milhões. Estaríamos falando aí de 90% da nossa capacidade instalada. Esses exames representam um crescimento ex-Covid de 20,7% e, se considerarmos os exames de Covid, aí registramos um crescimento de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No canal de coleta do Lab2Lab, tivemos recorde de volume no primeiro trimestre com retomada dos exames ex-Covid, onde houve crescimento tanto nos exames de baixa complexidade, como os de bioquímica e hormônio, quanto nos exames especializados, como a medicina personalizada, anatomia patológica e a toxicologia, que cresceram 2 dígitos em relação ao primeiro trimestre de 2021. No canal de coleta PSC, vale destacar o aumento significativo de 3 dígitos de volumetria em São Paulo, mesmo ex-Covid, alavancado pela incorporação de novo contrato com grande operadora, que passou a vigorar no final de 2021. No consolidado de todas as regiões, o crescimento orgânico de volume foi registrado acima de 2 dígitos. A receita bruta no primeiro trimestre, ex-Covid, foi recorde. Teve um crescimento de 30,2% no primeiro trimestre. A venda bruta consolidada foi novamente recorde e totalizou 582 milhões, crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Os exames ex-Covid nesse período representaram uma receita bruta de 92 milhões de reais, 16% das vendas consolidadas. No PSC, apresentamos crescimento de 42,4% na receita bruta, ex-Covid. Já a receita bruta comparada com o mesmo período do ano, considerando Covid, cresceu 29,4%. No trimestre, no Lab2Lab, houve aumento dos volumes médios por cliente, com faturamento recorde ex-Covid, atingindo máximas históricas para um trimestre. Sem considerarmos os exames de Covid, o crescimento da receita bruta no primeiro trimestre foi de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro bruto apresentou aumento de 20% no primeiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, impactado positivamente pela retomada da receita ex-Covid, que resultam em absorção de custo fixo pelo maior volume de exames, e mantiveram o custo de produção em linha com o início do ano passado. Aquisições, operações de M&A que adicionaram volumes, repasse de preço no Lab2Lab ocorrido em fevereiro de 2022 e no PSC ao longo do primeiro trimestre. Também tivemos aumento de custo, como custo de logística, impactado principalmente pelo aumento dos combustíveis. Também registramos aumento do custo de mão de obra ocorrido no terceiro trimestre de 2021. Assim, a margem bruta do primeiro trimestre representou aumento de 160 basis points comparado com o primeiro trimestre do ano anterior. EBITDA, margem EBITDA e lucro líquido. Também registramos recorde. O EBITDA atingiu 140 milhões de reais, apresentando um aumento de 31,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA, por sua vez, atingiu 25,9% no primeiro trimestre de 2022, comparado com 22,3% no trimestre anterior. O aumento de margem se deve principalmente
pelo recorde de volumes, combinado com a gestão ativa dos custos de captação e produção, que foram diluídos com o aumento da produção, e contenção das despesas gerais administrativas, mesmo em um momento desafiador de inflação anual cerca de 2 dígitos. As despesas operacionais com vendas gerais administrativas registrou um percentual de 10,9% em relação à receita líquida no primeiro trimestre de 2022, comparado com o trimestre anterior, de 12,2%. A queda se deu em função, principalmente, da administração efetiva da despesa da companhia no período mesmo com volumes maiores. Destaque para as despesas com vendas, que mantiveram praticamente estáveis em relação ao período anterior. As gerais administrativas também houve forte trabalho de gerenciamento dessa linha e a maior parte da variação de 4 milhões foi incremento advindo da incorporação das aquisições realizadas no ano anterior e nesse ano. O lucro líquido atingiu 64 milhões de reais no primeiro trimestre, apresentando aumento de 27,5% quando comparado com o ano anterior. A margem líquida foi de 11,8% no primeiro trimestre, aumento de 130 basis points. A nossa líquida efetiva de imposto foi reduzida para 27,7% comparada com o mesmo período do ano anterior, que registrou 28,2%. Quando comparamos com o primeiro trimestre, esses eventos impactaram o lucro líquido. Aumento de despesas financeiras, obviamente advindas das nossas aquisições, que várias aquisições são negociadas e financiadas com os próprios vendedores, e queda da alíquota efetiva do imposto de renda, devido principalmente à elevação da dedução fiscal do juros sobre capital próprio, que foi declarado no período. Resultante de todos esses efeitos positivos, registramos um ROIC, excluindo o ágio, de 47% no primeiro trimestre, aumento de 122 basis points comparado com o mesmo período do ano anterior. O nosso fluxo de caixa operacional iniciou o ano com uma geração saudável na companhia, e o fluxo de caixa operacional atingiu 44 milhões de reais. O nosso controle de inadimplência e glosas continua totalmente abaixo dos níveis de mercado. Apresentou apenas 0,15% da receita líquida, e as glosas representam 0,38% da receita. Enfim, iniciamos o ano de 2022 com a entrega de um primeiro trimestre com ótimos indicadores de resultados. Fomos capazes de expandir margens e rentabilidade positiva na companhia, mesmo com a queda dos exames de Covid. Estamos confiantes e comprometidos na execução da estratégia ex-Covid, traçadas para expandirmos a geração de valor aos nossos acionistas em um novo ambiente desafiador e também inflacionário. Gostaria de agora passar a palavra ao Biel. Muito obrigado a todos. Obrigado, Camilo. Eu vou começar aqui a sessão de perguntas e respostas, só lembrando a todo mundo que quem quiser fazer pergunta, por favor, escreve no chat e também, por favor, de colocar o nome, fica mais fácil para a gente saber quem está fazendo a pergunta aqui. Nossa primeira pergunta, na verdade tem algumas perguntas aqui do Emerson Vieira, do Goldman Sachs. O ticket médio ficou flat ano a ano, mas temos diversas partes móveis, Covid, toxicologia, M&As, etc. Poderiam mencionar como tem sido a negociação com as fontes pagadoras? Acho que o Alessandro... Sim. O que a gente tem, os contratos, principalmente com as operadoras de saúde, nas praças que nós temos PSC, eles têm datas, são datas que não são coincidentes ao longo do ano. Ao longo do ano, nós vamos buscando um equilíbrio entre os nossos inflacionamentos e as necessidades de repasse. Temos conseguido avançar em todas as datas de negociação com as operadoras de saúde. Existe aí uma tranquilidade a respeito de ser necessário um reajuste, um entendimento, melhor dizendo, de ser necessário
essa busca de equilíbrio. Fato é que a gente tem conseguido, quando a gente observa o índice de preço do PSC, né, que é uma base que nós comparamos internamente aqui, numa base 100, a gente vem avançando com esses índices de preço, né, acima de 100%, ou seja, tendo ganhos de preço ao longo dos últimos anos. E esses reajustes, eles ocorrem ao longo do ano, como eu já falei. Então, a gente tem conseguido um equilíbrio bem interessante em todas as praças que nós atuamos como PSC. As demais fontes pagadoras que nós temos, como clientes diretos, indústrias, existem contratos com empresas, indústrias farmacêuticas, outras empresas que nós trabalhamos dentro da mesma base das operadoras de saúde. Só complementando aqui, Emerson, existe uma composição de mix em volume ser comparado período com período, que com a redução do volume de Covid, o ticket médio, obviamente, ele tende a cair um pouco. E não caiu tanto em função exatamente da compensação dos novos volumes que nós tivemos de venda e também o repasse de preço, como já comentamos. A próxima pergunta também, eu vou continuar aqui com o Emerson, que ele fez 3 perguntas, tá, pessoal? Então, a próxima... poderiam comentar qual foi a contribuição do contrato da Amil no trimestre? Poderiam nos passar um update em relação ao ramp-up dessa parceria? Tá. E se já possuem outras conversas similares com outras fontes pagadoras? Perfeito. Esse contrato, esse acordo, ele foi realizado, como o Camilo disse, no final do ano passado, e ele vem ganhando maturidade, né? Ele vem amadurecendo ao longo dos meses, principalmente à medida que nós avançamos também nas novas unidades, né? Nós inauguramos uma unidade no primeiro trimestre, essa semana abrimos mais outra unidade, e também um atendimento grande através de mobilidade, através do Saúde Mob em São Paulo. Fato é, Emerson, que o Pardini em São Paulo, com as expansões, né, as inaugurações já realizadas das novas unidades de PSC, com o aumento do serviço de Anywhere Lab, né, de saúde, do Saúde Mob ou do serviço de domicílio, e as previsões que nós temos de abertura, nós nos tornamos uma opção estratégica muito interessante para as operadoras. Existem, sim, conversas em andamento com outras operadoras em modelos diferentes de parceria, né, não no mesmo modelo com a atual operadora que nós temos esse acordo, e todas elas com essa perspectiva, né, de ganhando capilaridade, ganhando capacidade de atendimento, ganhando interface digital e integração com a operadora, o Pardini se torna uma opção estratégica. Nós não abrimos, né, as participações das fontes pagadoras dentro dos negócios, mas a gente vem conseguindo trazer outras operadoras para a operação do Pardini, estamos conseguindo estender credenciamentos dentro das operadoras atuais que nós trabalhamos, então o mix está muito saudável para a empresa. Próxima pergunta aqui do Emerson também, para a gente fechar com as 3 perguntas dele, é sobre o nosso Saúde Mob aqui, nosso atendimento Anywhere. O Saúde Mob parece ter, de fato, uma proposta diferente, mas gostaria apenas de entender se estavam vendo algum nível de canibalização entre o PSC e o atendimento móvel, e se isso também motivou o lançamento dessa nova marca. Emerson, obrigado pelo interesse aí em vários pontos do negócio. O que motivou essa nova proposição de valor em mobilidade foi o comportamento do consumidor mesmo, o comportamento do cliente, principalmente durante a pandemia, onde ele experimentou ali os serviços de delivery e ele quer continuar com esse serviço de delivery com uma característica diferente. Até antes da pandemia, o que a gente chamava de serviço de domicílio, ele era um serviço feito em casa na primeira hora da manhã, e geralmente para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. Esse novo comportamento, esse novo modelo se casa com o novo comportamento onde ele quer receber a visita em casa, no trabalho, em algum evento, em atividades outras fora de casa, durante os finais de semana. Então, o que motivou essa modelagem? Ele tem uma proposição diferente e não existe nenhum tipo de canibalização. Pelo contrário, a ampliação da mobilidade, a ampliação do delivery em saúde, que é como a gente chama aqui no Pardini, ele vem aumentar a nossa capacidade de atendimento e aumentar as nossas fronteiras ali de atuação dentro
principalmente dentro das regiões, nesse momento, das regiões metropolitanas que a gente ajuda. Então, é um modelo de expandir sem a necessidade de ter um custo fixo, né, de abertura de novas unidades. Então, com a capilaridade que nós já temos, a gente expande através da mobilidade. Obrigado, Alessandro. Próxima pergunta sobre Lab to Lab é da Estela Strano, do JP Morgan. Como vocês estão vendo a performance das operações B2B, quais as iniciativas nessa frente e como vem o crescimento daqui em diante? Então, vamos lá. Bom dia, Estela, muito obrigado aí pela pergunta. Acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre o nosso negócio B2B. Minha visão é que a performance do B2B tem sido muito positiva aí nos últimos trimestres, e isso se repetiu agora no primeiro trimestre de 2022. Agora no primeiro trimestre, o nosso grande desafio era conseguir compensar o efeito da receita da Covid no primeiro trimestre do ano passado. Lembrar que o ano passado o Covid ainda era muito representativo nas receitas, mais de 25% da receita do B2B vinha de Covid. E a gente conseguiu fazer isso agora no primeiro trimestre desse ano, né? Quando a gente olha o faturamento total B2B, a gente teve aí um crescimento de 1%, como o Camilo apresentou agora há pouco, mas quando a gente tira o efeito do Covid e faz análise do resultado recorrente, a gente teve aí um aumento aí da ordem de 21%, ou seja, a gente volta a apresentar um crescimento double digit acima dos 20%. E esse crescimento, ele vem de alguns fatores, né? Primeiro, ele vem aí de um reajuste de preço que foi realizado aí no final de janeiro, que basicamente foi feita uma reposição parcial aí da inflação do período, e principalmente a maior parte desse crescimento vem do aumento de volume do Lab to Lab. E aí, como o Camilo reforçou, a gente está falando de um aumento que vem em bioquímica, vem nos exames de baixa complexidade, mas também vem nos exames de alta complexidade, como anatomia patológica, medicina personalizada e por aí vai. Esse aumento de volume, ele está vindo aí de algumas fontes, né? Primeiro, a gente vem conseguindo aí ao longo dos últimos trimestres aumentar bastante a nossa base de novos clientes. Então, a gente reportou aí no release de resultados que saiu ontem, que no primeiro trimestre foram mais de 6 mil clientes no Lab to Lab geradores de receita. Esse foi o nosso recorde e representa mais de 3% de crescimento da base de clientes em relação ao primeiro trimestre do ano passado, sendo que alguns desses clientes são clientes relevantes. Então, a gente está falando de clientes aí com um faturamento médio bem acima do faturamento bem acima da média do Lab to Lab. A gente também tem visto um aumento do share of wallet do Pardini dentro dos clientes já existentes, tanto por conta do nosso ganho de share, ou seja, share que a gente está tirando da concorrência. Tem também o fator de que a gente tem visto um aumento do percentual de exames terceirizados aí por parte de clientes, ou seja, clientes que estão eventualmente desligando equipamentos, né, e tirando a produção interna para começar a contar com o serviço do Pardini no apoio laboratorial. E esse ponto vem sendo bem reforçado aí pelas estratégias de apoio total, né? Ou seja, a partir do momento que a gente está mais próximo do nosso cliente, consegue emitir os laudos num prazo mais curto, ele sente mais confiança de terceirizar um portfólio maior de exames aí para nós. E a gente também tem aí um aumento de share of wallet vindo dos novos negócios. Então, por exemplo, a Pardes Distribuidora, que o Roberto comentou há pouco, que tem uma série de iniciativas aí previstas para os próximos meses, no sentido da gente aumentar o nosso canal de venda online, né, por meio do lançamento de um e-commerce. A gente já teve até hoje, Stella, olha que interessante, 33% da base de clientes do Lab to Lab já fizeram pelo menos uma compra na Pardes. Ou seja, a gente tem aí uma penetração rápida até agora, mas ainda existe um espaço muito grande para crescer na base de clientes, seja na quantidade de clientes que compram insumos conosco e também na questão do portfólio, porque a gente vem aumentando a quantidade de SKUs. Né? O apoio hospitalar também é uma estratégia super importante, né? O Roberto e o Camilo mencionaram, então não vou repetir aqui, mas faz parte da nossa estratégia.
Então, assim, em resumo, a gente vem ganhando market share ao longo dos últimos trimestres, isso para nós é bem claro. E quando a gente olha para frente, a gente vê que essas iniciativas de apoio total, apoio hospitalar, PARDES, crescimento de carteira, ações comerciais, vem dando resultado. Então, a nossa expectativa é continuar apresentando altas taxas de crescimento no B2B aí ao longo dos próximos trimestres. E é para isso que a gente vai trabalhar. É só uma complementação da resposta do Fernando Ramos. Estela, nós, durante a pandemia, e nós chegamos a falar isso algumas vezes, e chegamos a afirmar que o Pardini ia sair da pandemia melhor do que entrou na pandemia, eu acho que está aí na lembrança de todos, foram feitos ajustes de infraestrutura, de modelo produtivo, de modelo logístico, dos serviços, do desenvolvimento de novos testes de mais alta especialização. Então, é esse ajuste de infraestrutura, né, o que realmente caracteriza o Pardini como uma empresa de infraestrutura em medicina diagnóstica, não só para os nossos pacientes diretos, mas para essa rede que a gente conseguiu criar de laboratórios, de hospitais, né, de clínicas e indústrias no Brasil todo. Isso a gente tem colhido, como o Fernando colocou, isso é um dos fatores responsáveis e um fator pesado, forte, nessa retomada pós-pandemia. Ou seja, não houve um enxugamento, né, de infraestrutura de medicina diagnóstica durante esse período. A gente acabou tendo muitas otimizações de processo que foram exigidas pela pandemia, e isso agora está nos dando muita vantagem competitiva, principalmente no aumento de market share e share of wallet no B2B. E é uma tendência que a gente observa aí para os próximos meses. Obrigado, Alessandro. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, escreve no chat e a gente vai ler aqui. Eu estou com uma pergunta a mais ainda do Rodrigo Semeão. Só ao fazer a pergunta, por favor, escrevam seus nomes. Pergunta do Rodrigo. Pretendem expandir também para o interior de São Paulo, em cidades de maior porte, ou a ideia é de se consolidar primeiro na região metropolitana? Bom dia, Rodrigo. Em relação a essa pergunta, nós temos um grande potencial de expansão na região metropolitana de São Paulo e é o nosso foco principal. Queria destacar aqui a nossa expansão orgânica de unidades que está acontecendo, como nós já citamos, e lembrar que a região metropolitana de São Paulo é também um convite das operadoras nas suas necessidades locais, nos seus clientes, no maior mercado de saúde do Brasil, que é São Paulo. Queria destacar também a nossa presença através da nossa marca, uma marca de alta relevância, que é o IACS, na região metropolitana da Baixada Santista, na Baixada Santista, que é uma região também relevante, e o IACS é uma empresa de alta reputação, de alto valor médico e líder nesse mercado também. Queria citar a nossa presença já em saúde da mulher, na clínica do doutor Oldivânia Moscogliato, em São José dos Campos, que é uma outra forma de expansão, muito focado ali numa nova relação, um novo aprendizado também para todo o grupo na área de saúde da mulher, a partir desse núcleo ali de inteligência, de relacionamento, de foco que existe nessa clínica. Então, além do IACS, a clínica da doutora Oldivânia, a nossa expansão orgânica em São Paulo, e tudo isso mostra o nosso foco nessa região e potencial, se são marcas relevantes, se tem uma presença na relação com o cliente diferenciada, se é uma marca de alto valor médico e relevância, como é o caso do IACS, são todas potenciais para o futuro. Mas o foco inicial é a região metropolitana, dado a necessidade das operadoras, seguradoras, Sistema Unimed, medicina de grupo e Grupo Unidas e todo esse ecossistema de necessidades de ter uma empresa ali com alta qualidade, com uma certa eficiência, para poder atendê-los nesse grande mercado. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Roberto. A gente tem uma nova pergunta aqui,
não tem o nome de quem fez, mas é sobre o Nordeste. Quais as perspectivas do núcleo técnico hospitalar do Grupo Pardini em Fortaleza e a importância dessa vertente para o crescimento na região Nordeste? É do Anderson Bezerra, acionista nosso. Fernando, você poderia... Então, bom dia, Anderson, obrigado pela pergunta. Obrigado por ter trazido à tona essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o NTH que a gente tem em Fortaleza. O NTH foi inaugurado em janeiro do ano passado, né, já está rodando aí há quase 1 ano e meio, rodando muito bem, conseguindo entregar as altas expectativas aí de cumprimento de prazos aí dos nossos clientes ali da região. Então, assim, a ideia é que o NTH ele seja utilizado não só para atender um grande hospital ali do Ceará, né, mas também seja utilizado para atender clientes do Lab to Lab ali na região Nordeste. Isso já começou a acontecer agora no final de 2021. Lógico que a gente tinha que esperar a operação hospitalar estabilizar, né? Uma vez que a operação estivesse 100% estabilizada, a gente começou a trazer ali o volume de alguns clientes. E isso vem rodando bem, a gente tem observado o crescimento mês a mês do volume de clientes Lab to Lab ali da região Nordeste, encaminhando suas amostras para o NTH Fortaleza. A gente já teve ali algumas ações logísticas de forma a conseguir captar um volume maior. Então, as perspectivas são muito positivas e o feedback dos clientes tem sido muito positivo também, principalmente porque a região Fortaleza, até então a região de Fortaleza não vinha sendo atendida pelos outros grandes apoios, né? Então a gente consegue oferecer um nível de serviço muito competitivo em termos de prazo, em termos de atendimento para o público dos clientes apoio Lab to Lab ali da região. Obrigado, Fernando. A gente encerra assim nossa sessão de perguntas e respostas. Eu volto a palavra ao Roberto para fazer as suas declarações finais. Obrigado, Biel, e obrigado a todos os participantes aqui. Eu queria reforçar um ponto importante que é a medicina diagnóstica, que é o Grupo Pardini, que é o nosso principal core de atuação, e outras empresas no Brasil focadas em medicina diagnóstica, empresas relevantes, a importância desse business como valor individual, a importância na atenção primária, secundária, ambulatorial, bem equilibrado com a necessidade do cliente, da operadora de saúde, que tem como controlar isso e ter mais racionalidade na utilização do recurso e da prescrição, além de toda a integração que é feita com as operadoras. Então, a medicina diagnóstica no Brasil, do ponto de vista de integração, de racionalidade, economia em saúde, ela tem se mostrado custo efetivo na relação de saúde no Brasil. Então, você tem aí também um inflacionamento médico menor do que a média, é a menor despesa individual quando a gente analisa a estrutura de despesa e sinistralidade da operadora de saúde. Enfim, a importância que a medicina diagnóstica, ela é um business necessário na sua forma individualizada, na sua forma integrada com outros tipos de negócio, outros elos, e ela não é um trade-off em outros movimentos de saúde no Brasil, que são virtuosos também. Nós temos necessidades de consolidação de redes hospitalares, necessidades de verticais no Brasil, com produtos de mais acesso para poder aumentar a cobertura de saúde no Brasil. Mas tudo isso são caminhos virtuosos que não diminuem ou desqualificam a importância da medicina diagnóstica como um business individual. E é isso que eu queria, nessa fala final aqui, reforçar para todos vocês, como é em todo mundo, né? A medicina diagnóstica continua crescente, importante, tem uma atividade de P&D importantíssima também de gerar novos testes, justamente para você ter o custo evitável, os custos de maior complicações, maior adoecimento, maior número de doenças crônicas no futuro. E esse é um reforço que eu queria fazer, não só para o Grupo Pardini, mas para todas as empresas que representam a medicina diagnóstica no Brasil.
E gostaria de agradecer novamente a todos aqui presentes, os nossos diretores e funcionários, e a nossa área de relações com investidores aí, liderada pelo Carlos Biel, está à disposição para qualquer dúvida adicional, e nós também estaremos à disposição aqui de vocês. O meu muito obrigado. E bom dia a todos.